Vamos à palavra? A palavra de Deus que já tem falado ao meu coração e continua falando, e eu creio que falará também ao seu coração. Como a irmã Raiane diz, abra o seu coração para receber da parte do Senhor aquilo que Ele tem para ministrar a sua vida. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos se encontra lá em 2 Reis, capítulo 5, apenas o versículo 1. 2 Reis, capítulo 5, apenas o verso 1. Amém? Queridos, aqui nós vemos uma história de um homem reconhecido, um homem que fez muitas conquistas, obteve muitas conquistas, um homem que foi levantado naquela época para fazer algo extraordinário e, de certa forma, ele fez porque ele era um guerreiro, ele era alguém que Deus o usou para, de certa forma, até punir o povo de Israel. Mas o interessante é que, apesar disso, esse homem ele tinha uma debilidade. E aí o texto, vou lê-lo novamente, e só para que os irmãos entendam o que realmente está acontecendo na vida de Naamã. Naamã, o comandante do exército, do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele, herói de guerra, porém sofria de lepra. Queridos, aqui eu gostaria de levantar algumas questões sobre Naamã, sobre quem era Naamã. Quem era Naamã? A Bíblia já nos traz algumas informações. Dentre as informações que a Bíblia nos traz, Naamã era o general, ou seja, o comandante, era a autoridade máxima dentro do seu comando, ali dentro do exército. Ele era esse homem, um valente, um homem que lutava as guerras e, por vista dessas guerras, era um conquistador. Era alguém muito importante dentro do reinado do rei da Síria. Porque através de Naamã, muitas vitórias foram alcançadas através das suas batalhas, através do seu comando. E Naamã também possuía a patente mais alta dentro do seu exército. Naamã era homem de destaque. Naamã era aquele que se destacava em meio ao seu exército. Tudo isso pelo seu cargo, tudo isso pela sua autoridade, tudo isso pelo que ele fazia, ele era conhecido. E Naamã era amado pelo seu rei. O rei o via como alguém de muita estima, não somente pelas conquistas, mas por quem ele era. Porque depois nós vamos ver, e o texto fala que Naamã, o seu rei se compadece de Naamã e permite com que ele vá para ser curado, com que ele busque a cura. E interessante é que Naamã, devido às suas conquistas, o rei o honrava, homem muito rico. Naamã era tão rico, a qual possuía despojos das suas batalhas. E dentre os despojos das batalhas que Naamã fez, e uma delas contra o povo de Israel, ele alcançou até mesmo escravos. E dentro da sua casa havia também uma escrava. O interessante aqui é que, apesar de todas as suas conquistas, apesar de toda a sua riqueza, apesar de todo o seu prestígio, o texto vem nos mostrar que, porém, ele era leproso. Porém, ele tinha uma debilidade. Porém, ele tinha uma doença. Porém, havia algo que assim faltava em sua vida. Ou seja, apesar de toda a sua, diante do exército, de toda a sua postura, de toda a sua grandeza, ainda faltava algo na vida de Naamã. Porque quando Naamã estava fora do alcance da vista das pessoas, quem era Naamã? Um leproso. Queridos, a Bíblia vem nos trazer quem era Naamã. Naamã, um homem importante, Naamã, um homem rico, Naamã, um homem conquistador,
Naamã, um homem forte, Naamã, um homem que estava ali diante do seu rei, sendo prestigiado muitas vezes. Naamã, diante do seu exército, era um homem importante. Mas o interessante é que Naamã ainda assim, porém, era leproso. Para os de dentro, para os de fora, quem era Naamã? Um guerreiro. Para os de fora, quem era Naamã? Um conquistador. Para os de fora, quem era Naamã? Um vitorioso. Para os de fora, quem era Naamã? Um homem rico, um homem valoroso, um homem temido, um homem que era uma referência diante do seu poderio, diante das suas conquistas, diante das suas batalhas travadas e do que ele fazia na guerra. Naamã era esse homem, para quem via de fora. Mas o interessante é que há uma outra perspectiva. Os que estão dentro. Dentro da onde? Dentro do seu convívio, dentro da sua zona de conforto, dentro da sua casa. Para os que estavam dentro, Naamã era um doente. Para os que estavam dentro do convívio de Naamã, aqueles que conheciam Naamã, para os que estavam dentro, Naamã era dependente. Para os que estavam dentro, Naamã era um coitado, um pobre coitado. Para os que estavam dentro, Naamã era desesperançoso. Queridos, eu queria fazer um parêntese aqui, traçar a vida de Naamã com a minha vida e a sua vida, com a vida talvez que você possa ter, com a vida que talvez alguns lá fora possam ter. O interessante é que a Bíblia traz essa informação, e eu trago essa informação a vocês, de quem era Naamã, mas muitas vezes, quando eu trago essa palavra para o nosso contexto, para a nossa realidade, e agora eu falo como pastor de famílias, para os que estão lá fora, talvez nós somos o pai, a mãe. Para os que estão lá fora, eu sou o pastor. Para os que estão lá fora, eu sou aquele que está como líder. Talvez para os que estão lá fora, eu sou uma referência, assim como Naamã. Mas e para os de dentro? Como eu e você somos dentro dos nossos lares? Como eu e você somos para aqueles que estão no nosso convívio? Como eu e você somos para aqueles que nos conhecem de verdade? O interessante é que na vida a dois, é assim. As pessoas nos conhecem lá fora. As pessoas que têm convívio conosco no trabalho, na faculdade, na escola, no lazer, nos conhecem de uma forma. Nos conhecem, rapaz, o cara é bacana, é gente boa. Esse rapaz, deve ser um bom pai de família. Nossa, essa deve ser uma mãe exemplar. Ele deve ser um crente fiel, uma crente fiel. Nossa, eu olho para ele e é uma referência. Gente, é assim que eu quero ser. Queridos, às vezes nós olhamos para as pessoas e nós, com o olhar visual, nós traçamos o perfil da pessoa. Nós olhamos para as pessoas e falamos, nossa, esse é alguém que deve ser seguido. Se tem algo que eu costumo falar para os novos convertidos e para as pessoas que eu tenho um convívio e que convivem comigo, eu falo o seguinte: não se espelhem em mim. Não se espelhem no que você acha e vê em mim de bom. Porque pode chegar o dia e a hora que eu posso falhar, que eu posso vir a falhar. Se espelhe em Cristo. Ele é perfeito. Ele é o seu verdadeiro amigo. Ele nunca falhará com você. Porque quando nós nos espelhamos nas pessoas, as pessoas são falhas. As pessoas, por mais que não aparecem, não aparentam, as pessoas podem sim nos magoar. Às vezes nós nos decepcionamos com a igreja do Senhor. Por quê? Porque nos espelhamos em pessoas. Pessoas que são falhas, pessoas que são tendenciosas a pecar, a falhar, a errar, a esquecer. Já disse isso outra vez e repito.
Uma vez eu virei para o meu irmão e falei assim: Alex, por mais que eu esqueça de você, por mais que eu esqueça de algumas vezes esquecer de orar por você, por mais que às vezes você passe por situações difíceis e eu não esteja do seu lado, para poder te prestar um socorro, para poder estar contigo, para poder orar por você, te aconselhar de alguma forma. E olha que eu sou o irmão mais novo, tá? Estou falando do irmão mais velho. E aí, por mais que eu, porventura, possa não estar presente em um momento desse e venha falhar com você, existe um Deus que sempre estará contigo. Existe um Deus que não falha, existe um Deus que não muda, existe um Deus que a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é correta, ela é a palavra que não muda, imutável. Existe esse Deus, e é esse Deus que nós precisamos ter como exemplo.